vamos começar o terceiro bimestre e o conteúdo é qualidade das funções. Então nós vamos analisar função, as qualidades, se ela é do primeiro grau, do segundo grau, se é exponencial, logarítmica, etc. Então tem aqui uma situação assim, no retângulo ABCD com lado 8 por 5, então esse aqui é um retângulo ABCD, 8 de comprimento por 5 de largura. Movimenta sobre o lado BC, movimenta sobre o lado BC. Então o que está falando aqui? Que tem um PQ, ó, tá vendo? Esse segmento aqui, PQ, esse segmento aqui, ó, PQ, daqui até lá, ele movimenta sobre o lado BC. Então vamos imaginar que isso aqui é o segmento PQ. Esse segmento ele movimenta sobre o B ou sobre o PC. Então se ele ficar perto de C, ele vai ser zero e não vai ter retângulo. Então não pode. E se ele for ficando para cima aqui, o retângulo vai aumentando. Esse retângulo aqui, ó, esse que está dentro da linha vermelha. Então aqui eu tenho o que está dizendo aqui, sem atingir as extremidades. Considere então PQCD. Então PQCD é isso aqui. Considere esse retângulo aqui, ó, PQCD, a área dele. Então temos aqui então a área desse retângulo PQCD. O que nós temos que entender é que esse segmento vermelho ele é móvel. Então conforme ele vai subindo, a área vai aumentando. Conforme ele vai diminuindo aqui, a área vai diminuindo. Então isso é uma função, porque à medida que eu mudo a distância desse segmento em relação aqui ao P, eu tenho uma outra área, uma nova área. E assim a gente vai fazendo e vai continuando e vai mudando de novo. Então isso é o conceito de função. Bom, feito isso, aqui a atividade é assim. Complete a tabela, onde o x 1, 2, 3 e 4 é o tanto aqui que esse segmento vai andar. Se ele andar uma unidade, então essa distância que tem aqui, ó, do C até no P é x. Então esse x, se ele for 1, quanto que vai ser a minha área? A área desse retângulo aqui. Desse retângulo aqui, se for 1. Então a minha área vai ser o comprimento do retângulo, que é 8, 8 vezes 1. Isso vai dar 8 de área. Se esse x for 2, se eu tiver um retângulo um pouco mais alto, for 2, então vai ser 8 vezes 2, que vai dar 16. Se for 3, é 8 vezes 3, que vai dar 24. Se for 4, então vai ser 8 vezes 4, que é 32. E se for 0? Não, 0 não pode ser. Mas por que não? Porque foi falado aqui que ele não toca na extremidade. Ó, não atinge a extremidade. Então, qual que é o domínio aqui nesse caso? O domínio dessa função. Vou por aqui. Ó. O domínio na função é todo x pertencente aos reais, onde esse x aqui é um intervalo aberto, então ele vai desde o 0 até o 5. E aqui também intervalo aberto. Então, por isso que eu coloquei o colchetes, o parênteses, né? Porque ele não inclui o 0 nem o 5. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu fazer agora a letra B. Então é muito importante para a gente analisar a qualidade, descobrir essa lei aqui. Ó. Então a lei é agora que a gente vai fazer. Qual é a lei que dá y a partir de x? Então o y é a área. E a área depende do x. Então, o que eu tenho que fazer para determinar então o y? O y é igual, y é a área, é igual ao comprimento do retângulo 8 vezes o tanto que vai subir, que vai se distanciar do C, que é x. Então, isso aí é a função. Y é 8 vezes x. Quando você coloca x, então você está colocando um deslocamento desse segmento aqui vermelho de modo, né, variável. Então ele pode ser qualquer medida, inclusive 0,1 de altura, meio. Ele não pode, né, ser 0, porque ele não toca nem na extremidade, e nem pode ser 5. Mas do resto ele pode ser qualquer valor. Então eu tenho aqui uma função. Esse x está elevado a 1, então a qualidade dela é uma função de primeiro grau.
E como esse número aqui que está antes do x, né, de um modo geral, essa função é assim, ó, y é igual a vezes o x. Como esse a aqui, que é o que está perto do x, ele é positivo, então a função é crescente. Quando a é maior que zero, a função é crescente. Então eu tenho aqui uma função de primeiro grau e crescente. Por que que é crescente? Porque... Depois eu continuo explicando melhor sobre esse negócio de crescente aí. A gente vê que analisar se essa função de primeiro grau, porque o x aqui está elevado a 1, se ela é crescente ou decrescente, então eu preciso lembrar do parâmetro da função de primeiro grau. Então, o parâmetro de uma função de primeiro grau, ela é assim, y é igual a x mais b. Então tem aqui x, esse x que está multiplicando a, esse a é o que está aqui o 8. Então esse número que vem antes do x, que sempre multiplica o x, é o que a gente chama de coeficiente. Então esse a, ele que no caso é 8. A igual a 8. E 8 é mais do que zero. Então essa função é crescente. Então a propriedade de um modo geral é assim, ó, se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a for negativo, ou seja, for menor que zero, a função é decrescente. E se no caso do a ser zero, a função é constante. Então vamos analisar, analisar a qualidade da função. Ela é uma função de primeiro grau. E ela é uma função crescente. Por quê que é crescente? Quando eu aumentei aqui o comprimento, a altura do meu retângulo, a minha área também aumentou. Foi aumentando junto. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer mais outro exemplo. Eu vou fazer agora um segundo exemplo. Exemplo 2, no mesmo retângulo, só que agora é o perímetro, né? Eu quero saber, considere PQCD, o perímetro Y que vai depender do X. Então tem aqui eu tenho aqui então um retângulo, né? Da mesma coisa que aquela hora era. Então eu tenho aqui um retângulo PQCD. Então se o X for, por exemplo, se o X for 1, o meu retângulo, ele vai medir aqui 1, aqui vai medir 1, aqui vai medir 8 e aqui vai medir 8. Então, qual que vai ser o perímetro? Vai ser 8 mais 8 mais 1 mais 1, que vai dar 16 mais 2, 18. Se o perímetro aqui, por exemplo, se aqui não for 1, esse valor aqui vier até aqui. Se aqui for 2, o x, então esse x for 2. Então, aqui vai ser 2, do lado de cá é igual, então é 2. E aqui é constante, não muda, é 8 mais 8. Então, vai ser 16 mais 4, que é 20. Se o x aqui, por exemplo, subir, né, esse ponto aqui móvel, a distância x, que é a distância do P até o C, o P vier aqui, ó, se o P vier aqui, o meu x vai ser esse tanto aqui, que no caso é 3. Do lado de cá, idem, é 3 também. E aqui é constante, 8 mais 8 é 16, então vai dar 16 mais 6, 22. De um modo geral, se esse ponto aqui subiu uma medida x. Então, do lado de cá, vai ser também uma medida x aqui, ó. Então, dessa forma, vai ser 8 mais 8, porque aqui vai ser 8, e aqui também vai ser 8, e mais 2x. Essa é a lei da função. O y é o perímetro, é 16 mais 2x. Essa função é de primeiro grau, porque aqui está elevado a 1. E ela é crescente, porque o 2 que está perto do x é positivo. Tá?